Glória a Deus. Hoje eu quero estar chamando aqui a pastora Alice, né? Sei que você estava com saudade de ouvir ela. Então, Deus tocou no meu coração, né? O pastor está meio doentinho nos últimos dias, enquanto eu não me melhoro, eu estou me botando no banco. Glória a Deus. Cadê a pastora Patrícia? Vem cá orar para a pastora Alice. Amém? Os dois com o nariz entupido. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, pela vida da pastora Alice, Senhor, por tudo que ela tem vivido, Senhor, nesses dias, Senhor. E eu sei que ela já se derramou na tua presença, já chorou, já pediu uma palavra para a vida dela e ela vai entregar para nós também. E eu te peço que o Senhor, Pai, faça dessa palavra uma palavra, Senhor, que nós possamos viver, Senhor. Em nome de Jesus. Não somente ouvir a tua palavra aqui, mas colocar em prática na segunda, na terça, na quarta, todos os dias, Senhor. Usa a tua serva com poder e autoridade que o Senhor já derramou sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Estava eu em casa muito tranquila, dormindo, né? Graças a Deus. Hoje eu fiz uma coisa que há muito tempo não acontecia. Eu acordei cedo, depois estava chovendo. Voltei a dormi até 10 horas da manhã. E aí acordei no susto, né? Quando eu via o pastor Christian postando mensagem. Falei, não, prega no culto hoje. Ainda pensei, justo hoje, porque eu dormi até tarde. Precisava de um tempinho mais. Mas, quando a gente diz para o Senhor, eis-me aqui, aí eu disse para ele, vou pedir socorro para Deus, né? Porque sozinha nada sai. E aí a gente vai para aquela luta com o Senhor, né? O que o Senhor quer, o que o Senhor não quer. Me veio na mente e no coração uma palavra, lógico que era uma palavra que eu já conhecia e já tinha ministrado. Eu digo, mas será que isso não é meu? Será que isso não é eu que quero pregar? E aí eu disse, Senhor, fala comigo. E abri a Bíblia. Sentada, abri a Bíblia. E depois até perguntei para Alice. E se tu lembra se foi ministrado esse salmo na igreja? A preocupação qual era? Que não fosse algo que já tivesse na minha mente, no meu coração. Eu queria que Deus me desse algo novo. Amém? Amém. E o Senhor ministrou meu coração em Salmos 81. Amém? Amém. Eu queria convidar você a pensar assim: cada vez que a Bíblia falar Israel, você pense o seu nome. Foi isso que o Senhor me mandou fazer. Amém? A minha Bíblia diz assim: Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Já começou pesado, né? Mas o versículo 1. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o adufo, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta nas festas da lua nova, no tempo marcado
fidelidade. Porque isto é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o a José por testemunho quando saíra contra a terra do Egito, onde ouviu uma língua estranha, uma língua que não entendia. Tirei dos seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamastes na angústia, e eu te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Sela. Ouve-me, povo meu, e eu te já me enrolei quando eu li antes, Senhor. Estarei. Ah, Israel, se me ouvistes, não haveria entre ti Deus alheios, nem te prostrarás ante a um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me estivesse ouvido, se Israel andasse no meu caminho, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários, porque aborrecem ao Senhor, ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno, e eu o sustentaria com o trigo mais fino, e saciaria com o mel saído da rocha. Amém? E aí o Senhor dá-lhe, né? Porque você pode dizer assim para mim: ah, pastora, mas Israel? Eu não me chamo Israel. Né? Mas Israel, foi o povo, é o povo escolhido do Senhor, não foi? É. E eu creio que todos aqui já ouviram que hoje nós somos Israel de Deus. Nós somos esse que tem ouvido a sua palavra e que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e que quer permanecer nos seus caminhos. Então, quando a Bíblia fala sobre Israel, não fala apenas sobre o povo de Israel. Nós fomos alcançados por esse amor de Deus através de Jesus e nos tornamos esse povo escolhido, esse povo separado. Tá, pastor, então quer dizer que eu não tenho andado nos caminhos do Senhor? Porque Ele diz que se eu ouvisse e obedecesse. Nós temos andado, mas nem sempre nós somos obedientes. Nem sempre nós fizemos aquilo que o Senhor quer, o que o Senhor manda, o que o Senhor pede, o que o Senhor nos dá direção. Quantas vezes a gente faz
que não agrada o Senhor. Durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, e tudo aquilo que eu deixo, inclusive, de fazer, eu estou desagradando o Senhor. E foi ali que o Senhor sacudiu. Eu digo, tá, Deus, mas agora vamos um pouco comigo para minhas anotações. Quem era o Israel de Deus? Já falei, né? Eram os judeus, o povo escolhido. Mas hoje também somos nós. E por que Deus escolheu esse povo? Obrigada, Miss. Por que Deus tem nos escolhido? Qual é o propósito? Você já sabe qual é o seu propósito na terra? Por que o Senhor te chamou? Por que o Senhor te escolheu? Olha que de vez em quando eu me pego perguntando e pedindo para Deus, né? Deus, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu te faça? Que eu ainda não entendi, que eu ainda não acordei. E aí vem o pastor Cristo ministro, né? Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas o Senhor quer outra. Às vezes eu quero ir para longe. E Ele sabe que eu quero ir para longe. Mas eu não quero ir sem a direção dele. Mas às vezes Ele está querendo que eu trabalhe aqui. E a Vera teve lá em casa sábado à noite ainda. E eu ainda chorei. Porque Deus tinha falado no meu coração sobre uma família do pobre. E por eu estar no meio das minhas guerras, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das lutas que enfrentamos, eu ouvi o Senhor dizer, vai, mas aí tu fica. Aí tu te prende, porque tu está ferida, tu está triste, tu está magoado, tu está te achando o pior, do pior, do pior. E aí eu soube que essa família foi embora de Canarim. E aí eu soube, ela voltou para o deserto, num estágio pior do que o primeiro. E aí eu fiquei muito triste. Porque às vezes a gente ouve Deus dizer vai e a gente não vai. Eu sei que foi decisão dessa família. Eu sei que foi decisão dela. Deles. Mas será que se eu tivesse ido, Deus não poderia ter me usado e feito a vontade dele? E é nesse sentido que o Senhor ministrou meu coração, que o Israel anda pelos seus caminhos, pela sua vontade, pelo deleite do seu coração. E muitas das vezes nós andamos assim, mesmo conhecendo a palavra, mesmo servindo o Senhor, mas nós andamos pelo desejo do nosso coração. Muitas das vezes pelas nossas dores, nós temos deixado as nossas dores nos paralisar de tal forma que o inimigo tem avançado, tem tirado famílias da presença do Senhor. Porque às vezes a gente quer bater em vez de amar. E aí eu disse, tá, Senhor, mas quantos tiveram êxito na sua caminhada? Porque às vezes a gente olha para a nossa caminhada e parece que nós não tivemos êxito algum. O inimigo te deixa cego de tal forma que parece que não teve isso. E aí o Senhor disse, a Bíblia está cheia. A minha palavra está cheia de homens igual a você, que tiveram êxito. E aí eu fui fazer uma pequena pesquisa.
legislatura, apesar do tempo ser pouco, tem muitos homens e mulheres de êxito na Bíblia, que servem de exemplo para mim e para você. Só que às vezes quando nós lemos a Bíblia, parece que nós estamos lendo a história do homem, do super-homem e da Mulher Maravilha. Acho que todo conhece, né? Essa história do super-homem e da Mulher Maravilha. Mas não, eles eram homens carnais, sujeitos a erros e falhas como nós. Porque quando a gente lê Jesus, mas Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glórias a Ele por isso. Mas Ele se fez homem também entre nós. E não abriu mão do seu propósito nem do seu chamado. E padeceu morte de cruz. E eu já tinha até dito para Deus, Senhor, eu não vou mais levar a tua palavra. Eu estou me sentindo um zero à esquerda. E aí Deus vem dizer, não paralisa o chamado, não entrega o propósito que eu tenho para cumprir através da sua vida. E assim Ele quer fazer com todos que estão aqui. Amém. O que tem te prendido? O que tem nos paralisado como igreja? E aí Deus disse, olha para a vida de Abraão, conhecido como pai da fé, né? Quem não conhece a história de Abraão? Mas ele só foi conhecido como pai da fé por quê? Porque ele obedeceu. Porque Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não disse ali, sai e vai para Blumenau. Eu amo Blumenau. Ele não disse isso. E não disse para Abraão. Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela. Por quê? Porque Abraão vivia no meio da família que era idólatra. Ele precisava sair daquela terra. Mas também poderia não ser a idolatria. E aí Deus ministrou no meu coração o seguinte, que essa terra minha pode ser uma enfermidade, uma tristeza, uma mágoa, uma perda. É uma prisão. Abraão estava preso num contexto de idolatria. E eu e você podemos estar presos em qualquer contexto, na nossa vida secular, no nosso dia a dia. Depois eu disse assim, olha para a vida de Moisés. Foi um mar de rosa a vida de Moisés. Você conhece a história? Foi um mar de rosa? Ele já foi botado num cestinho, rio abaixo, para a sessão da morte dos homens. Claro, pela fé da mãe que alguém ia resgatá-lo. Depois você sabe toda a história, porque não dá para contar a história de todo mundo, né? Mas quem foi Moisés? Quem foi? Foi o homem que tirou o povo do deserto, da mão do faraó, que atravessou o mar vermelho, que Deus abriu o mar para ele. Ele poderia ter vivido na família do faraó para sempre. Estava rico, poderoso, mimado, sendo cuidado, paparicado. Mas um dia, ele viu um dos seus sendo maltratado,
sendo surrado. E o que ele fez? Foi drástico, né? Mas precisou ele passar por aquela dor para que Deus o levasse mais longe. Ele se tornou o libertador do povo de Israel e foi considerado o homem mais manso da terra na sua época. E aí vem José. José manteve a integridade e fé, passando de prisioneiro a governador do Egito. E eu queria ministrar só José. Só que muitas das vezes nós queremos ser o governador ou a governadora, mas nós não queremos passar pelo deserto que José passou, pelo presídio que José passou. José foi traído pelos irmãos por causa de um sonho, aliás, de 2 sonhos. Jogado numa cova, vendido como escravo. Tinha tudo para dar errado na vida dele. Mas ele se tornou o governador. Por quê? Porque ele confiou que o sonho que Deus deu para ele se cumpriria. E ele não se manteve na prisão, porque ele foi preso. Poderia ter permanecido preso, mas mesmo na prisão, ele foi usado por Deus. Amém. Amém? Ele revelou os sonhos dos outros que estavam presos com ele. E depois esses que ele revelou o sonho, foram usados para tirar ele da prisão. Então eu não sei qual é a prisão que você se encontra, qual é a prisão que você está, que eu estava. Nada é impossível para o Senhor. Amém. Amém? E aí o Senhor também me mostrou Enoque e Elias, homens que andaram com Deus e foram transladados. Olha que privilégio. Nem passaram por a morte. O Senhor decidiu levar eles. Quem não quer? Não sei vocês, mas eu quero. Por quê? Porque andaram com o Senhor. E andar com o Senhor não quer dizer não ter luta, não ter problema, não ter dificuldade, não ter hora ruim. Andar com o Senhor é saber que tem maná no deserto, Amém. que tem água fresca. Aleluia. Só que às vezes Deus dá o maná e nós queremos a picanha. Amém? Brincadeira. É bom? Verdade. O povo queria carne. É bíblico. Bem lembrado. O povo tinha o maná, mas queria carne. Sentiu saudades da cebola, dos alhos do Egito. E aí vem Jó. Jó manteve a sua fé inabalável, mesmo após perder tudo. A gente perde uma vida
já se sente um lixo. Imagina você perder a família inteira, perder tudo que você tem, todos os gados, as casas, todos os seus benefícios, tudo, todos os teus filhos de uma vez só. Pensa, a mãe tem 10, perder os 10 de uma vez só, perder casa, comida, tudo. Mas Jó não perdeu a vida, não perdeu a fé. Aí você vai dizer, ai, mas Jó murmurou. Quanto que nós temos murmurado? Tendo tudo. Muitas vezes a gente abre a geladeira e diz, ui, só tem isso. Nunca mais eu falei isso depois que eu fui no ribeirinho do Amazonas. Porque lá eu vi fome. Há muito pouco tempo. Só que Jó, mesmo perdendo tudo, mesmo em meio à dor, a Bíblia diz que, se não me engano, que ele amaldiçoou o dia que nasceu. Mas quando ele entendeu o porquê que ele estava vivendo aquilo, ele foi restituído, restaurado. E muitas das vezes, no meio das nossas lutas, das nossas guerras, nós não entendemos que o inimigo da nossa alma está ali no nosso ouvido, bombardeando a nossa mente e o nosso coração, dizendo: tu não presta, tu não serve para nada. Quem te disse que tu é filha? Tu é uma rejeitada, tu é uma mal amada, tu é isso, tu é aquilo, tu é um bêbado, um fracassado, um idólatra. Quantas vezes o inimigo está botando isso na nossa mente, no nosso coração? Olha para trás, guria, quem tu era? Era. Dissesse bem, Satanás. Era. Em nome de Jesus, não sou mais. Porque foi Ele que me tirou do lamaçal. Foi Ele que me tirou da vida que eu vivia. Foi Ele que morreu na cruz por mim. Não foi tu, Satanás. Bate e retirado. Em nome de Jesus. Só que isso, no meio das nossas guerras, fica aqui meio esquecido. Ele é tão enganador que ele nos leva a esquecer as promessas de Deus para a nossa vida. Vem Esther. Vamos ajudar as mulheres um pouquinho, né? Quem era Esther? A rainha que usou a sua posição com coragem para salvar o seu povo. Eu até anotei os versículos e os livros onde ele estava e acabei não falando, né? Esther está lá no livro de Esther, do 1 ao 10. Um livro pequenininho com uma história muito forte. E às vezes, enquanto a gente reclama, a gente devia ir para a Bíblia, ler mais, estudar mais, se aprofundar mais, buscar mais, comer mais. Porque esse é o maná que o Senhor tem para nós. Esse é o maná, a palavra viva, que cura, que liberta, que transforma. Ruth, há poucos dias foi mencionado ainda Ruth aqui na igreja, né? Ruth, exemplo de lealdade e bondade, cuja história é um pilar de fé, da fé, para nos fortalecer na fé. Ruth também está lá no livro de Ruth 1, do 1 ao 4. A terceira mulher, Débora. Débora era uma profetisa, era uma juíza que liderou Israel com coragem. E muitas das vezes nós não temos coragem nem de nos colocar à disposição como líder de célula.
E aí Deus usa uma mulher para liderar um exército, para caçar os reis. E ela levou a bênção. Não foi o chefe do exército. Não está citando aqui que foi o capitão do exército que liderou. Foi Débora, uma mulher. 4. Abigail, conhecida pela sua inteligência e sabedoria em evitar tragédias. Você sabe quem foi a Abigail, né? A esposa de Nabal, que era um homem que queria tudo para ele, e Davi mandou pedir ajuda para os seus homens com comida e ele negou. E Abigail então preparou tudo e levou ao encontro deles. As filhas de Zelote. Foi através dessas mulheres, elas conquistaram o direito à herança da terra. Naquela época, só tinha direito à herança os homens. Mas elas se apresentaram, né, ao sacerdote, e pediram: não, mas meu pai não teve filho homens, dai-nos a nossa parte. E ali então foi determinado que seria dado às mulheres, aos irmãos, a parentela, a herança. A nossa herança foi dada por Cristo Jesus. É nele que nós somos co-herdeiros, a herança dos céus. Então as filhas de Zelote está lá em Números 27, do 1 ao 11. Embora muitos tenham falhado em algum momento, a Bíblia relata uma nuvem de testemunhos, heróis da fé, que pela fé venceram obstáculos e viveram de forma que agradaram a Deus. Isso eu fiz uma pesquisa pequenininha, só no Velho Testamento, ainda tem muitos outros homens e mulheres, né? Do Novo Testamento. Eu acho que eu pulei uma mulher aqui. Declarar. Esther, Ruth, Débora. Sabia que eu tinha pulado? Raabe. Raabe é uma história que me impressionou muito. Raabe era uma mulher, segundo a Bíblia, prostituta. Esquecida, provavelmente, pela sociedade daquela época. Porque a Bíblia diz que a casa dela era feita sobre a muralha que cercava a cidade. Então quer dizer, né, tu fica lá bem longe, porque perto de nós eu não te quero. Então é uma pessoa excluída. É uma pessoa mal vista. Mas Raabe, sua fé fez ela guardar, né, os espiões. Fez ela guardar os espiões, os homens que foram espiar a cidade, para ver como é que era, qual era a fortaleza daquela cidade, qual era o risco que eles enfrentariam para entrar na cidade. E quando chegaram lá, esses homens que Josué enviou, eles se depararam com quem? Foram buscar pousada na casa de quem? De Raabe. E não conhecia
Abraão, mas ela o conhecia de ouvir falar. E a fé dela foi tão grande que ela decidiu enfrentar o rei, o exército, uma cidade, e escondeu 2 homens. Hoje, se alguém bater na nossa porta dizendo que é enviado por Deus, será que não vai receber? Ai, irmã, mas hoje tem risco. Tem. Mas Raabe também sofreu risco. E daí? O nome dela está aqui. Escrito. Para ser mencionado, pregado, falado. Aonde quer que essa palavra for lida. E lá na frente, o nome de Raabe entra onde? Na genealogia de Jesus. Então, qual é a prisão que nós estamos? Qual é a dificuldade que nós temos enfrentado? Pastor, é financeira, não tem dinheiro para ir em lugar nenhum, para fazer nada. Mas eu não sirvo o Deus do ouro e da prata? Eu sirvo, mas eu tenho fé que Ele vai prover? E aí eu ganhei uma chapuletada. E a Alice sabe muito bem por quê. Porque ela tem dito para mim: vende as máquinas, vende as máquinas, vende as máquinas. Qual tem sido a tua prisão? No que nós temos nos apoiado? Qual a desculpa que nós temos dado para o Senhor? Qual o argumento da nossa alma doente? E que doença é essa que o sangue de Jesus não tem poder o suficiente? Eu sou o problema. Não é o sangue de Jesus. Porque eu sirvo o Deus que cura, o Deus de provisão, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e eu continuo presa. Nós precisamos realmente dizer: Senhor, menos de mim. Menos de mim. Não que nós não temos direito de viver bem, não que nós não temos direito de ter uma casa boa, de ter uma conta bancária boa. Temos. O problema é que a gente diz: eis-me aqui para o Senhor, e depois a gente começa a dar ré com as preocupações. E aí eu me lembrei do pastor Christian, né? Porque eu estou sempre na dependência de Deus para vender os colchão. Mas eu não tenho deixado de pregar. De ir, de estudar. E o que eu e você temos feito para atender o chamado? Porque como Deus me usou para costurar lá em Manaus, para um grupo de oração, né? Outro dia uma irmã ministrou aqui, podia estar usando esse dom na igreja. E aí Deus disse: se Israel me ouvisse. E para Deus dizer: se Israel me ouvisse, o coração de Deus, eu creio que estava triste nessa hora. Eu creio que o coração de Deus estava triste nessa hora. Quando Ele diz: se Israel me ouvisse.
Porque quantas vezes nós temos dito, Deus, mas eu não posso, Deus, mas eu não consigo, Deus, mas eu não tenho tempo. Eu tenho dito isso. Quantas vezes nós botamos a enfermidade, a conta bancária, a família, tudo no caminho. Quantas vezes ainda nós vamos impedir Deus de cumprir o propósito dele na nossa vida? Porque para mim e para você viver o propósito de Deus, nós vamos ter que passar pelo processo, pelo deserto, pela falta, pela perda. Mas eu não quero passar. Sinto muito. Você está no processo. Como Jó, nós precisamos entender se aquele tempo é Deus ou é Satanás. Porque enquanto ele se lamentou e coçou as feridas com caco de telha e ainda ouviu o deboche dos amigos, ele permaneceu ali, no meio das cinzas, se coçando as feridas. Mas quando ele entende e se levanta e ora pelos amigos, ele está dizendo, não, Satanás, tu não tens poder sobre a minha vida. Eu estou doente, estou, mas quem está sobre mim é Ele. É Ele que me põe de pé, é Ele que me levanta todos os dias, é Ele que me acorda, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá saúde, é Ele que me dá o trabalho, é Ele. E não eu. Então eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje. A minha tinha tantas nessa palavra. Tantas. Que eu disse, Deus, como eu tenho me paralisado nesses praticamente 20 anos que o Senhor me resgatou. Eu tinha 41 quando o Senhor me resgatou. Eu tenho 62. E a gente fica pedindo, Deus, algo novo, me mostra, me revela, me dá direção. Senhor, age de maneira sobrenatural. Age como se eu não me movo? Age como se eu não tomo uma postura? Age como se eu não decido? Ele não vai me obrigar. Ele não vai nos obrigar. Ele nos deu livre acesso por Cristo Jesus. Eu busco, eu me alimento se eu quero. E aí a gente vê uma igreja abatida, cansada, triste, pedindo avivamento, esperando o avivamento, com o coração endurecido, com o coração triste, magoado, ferido. Eu disse, Senhor, sacode. Está ali mesmo. Porque nós precisamos não apenas ler, não apenas pedir, mas realmente tomar postura diante daquilo, tudo que Deus tem me mostrado. E às vezes o Senhor quer nos usar em coisas pequenas, mínimas. Mas às vezes Ele tem um grande propósito na sua vida. Ele quer me levar aos confins da terra. Mas como que Ele vai me levar aos confins da terra se eu não me preparo para isso? Se eu não me levanto para isso? Se eu não me disponho a isso? E apesar de filhos, nós ficamos comendo migalhas.
como o filho pródigo. Pediu a herança, ganhou a herança, foi embora e destruiu a herança. E perdeu a herança. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Eu sei que de manhã eu levei uma surra do Senhor. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, qual é a luta, qual é a prova. Eu sei que as nossas têm sido um tanto quanto pesadas, mas nenhuma das nossas dores será maior que a de Jesus. Lá no Getsemane, ele chorou, ele suou gotas de sangue. Mas ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. Qual tem sido a tua vontade? Coloca para o Senhor a tua vontade. Porque nós temos esse direito de chegar diante do Pai como filhos e dizer: Pai, a minha vontade é essa. Senhor, eu tenho vontade de fazer isso. Senhor, eu tenho vontade de fazer aquilo. Senhor, eu tenho vontade de vencer nessa área. Senhor, eu tenho vontade, eu desejo sair desse deserto. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ir aonde Tu queres que eu vá. Mas que seja feito a Tua vontade e não a minha. Eu pedi para a Adriane colocar um louvor. Eu não sei se Deus mudou lá no coração dela, mas ela vai estar colocando um louvor.
vida. Tome uma postura, saia do seu lugar. Ele tem uma nova história para você. Se disponha. Diga, Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco diante de ti, Senhor. Eu quero, Pai, fazer a tua vontade, o teu querer. Por isso, vem toda a minha vida. Me liberta, Senhor. Tira o jugo, tira o peso. Senhor, tira essa lágrima de Satanás em nome de Jesus. De cada vida aqui, de cada mente aqui, Senhor, em nome de Jesus. Se você quiser sair do seu lugar, saia do seu lugar. Se você quiser dobrar os seus joelhos e clamar e orar ao Senhor e dizer, Senhor, arranca essa tristeza, Senhor, arranca essa dor, Senhor, arranca essa mágoa que está dentro de mim. Pai, tira aquilo que não te agrada. Pai, faz em mim a tua vontade, faz em mim a tua obra, Senhor. Eu quero ser vaso em tuas mãos. Eu preciso ser vaso em tuas mãos, Senhor. Eu preciso ser filho obediente. Eu preciso, Senhor, me colocar nas tuas mãos como um vaso de barro, Senhor. Queremos ser feito nova nesse tempo, Pai. Ser vida nova, uma nova vida, uma nova história, segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toma as nossas vidas, faz em nós, Senhor. Começa por nós, Senhor. Queremos viver um avivamento, Pai. Aviva os nossos corações, aviva os nossos corações na tua palavra. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra cura, a tua palavra liberta. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos. Liberta do nosso eu. Liberta, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos olhar com os teus olhos, para que possamos ver, Senhor, aquilo que tu queres que nós vimos, Pai. De maneira, Senhor, que não haja engano. De maneira, Senhor, que não haja tropeço nas nossas vidas. De maneira, Pai, que nós possamos ser vistos como homens e mulheres, segundo a tua vontade. Homens e mulheres escolhidos por ti, para uma nova história, para um novo chamado, para viver as tuas promessas. Em nome de Jesus. Nós clamamos aqui nessa noite, Pai, como igreja tua. Faz em nós, Senhor, faz em mim, Pai. Começa por mim, Senhor. Começa por mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade, faz o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, toma a tua igreja, Senhor. Limpa a mente de cada um, Senhor. Limpa o coração de cada um, Senhor. Tira a tristeza, Senhor. Tira, Senhor, a raiz de amargura, Pai. Tira a raiz de tristeza, de mágoa, de raiva, de ira, de rancor, de decepção. Vai limpando, Senhor. Vai limpando as mentes, os corações, Senhor. A tua palavra diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dela sempre as fontes da vida, Senhor. Limpa, Pai, o nosso coração, que possamos ter um coração quebrantado e contrito na tua presença, para o louvor da tua glória, Pai. Oramos, Deus, nessa noite como igreja tua, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já entregou em nossas mãos, por tudo que o Senhor é, pelo sacrifício da cruz, Jesus, por cada um de nós. Reconhecemos, Pai, o teu sacrifício e tomamos posse que o sangue do Cordeiro Santo cubra cada vida nesse lugar. Derrame cura física, cura no emocional, cura na mente. Trabalha, Senhor. Oh Deus, nós cremos num Deus que cura, que sara, que transforma. Faz em nós, Pai, para o louvor da tua glória. Oramos como igreja tua. Declaramos aqui na terra, Pai, aquilo que tu já tens preparado nos céus para cada uma dessas vidas que estão aqui. Em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amém? Vamos ficar de pé.
Mas eu havia comentado, a gente tinha interesse de fazer o Dia da Família no próximo domingo, que é o dia do aniversário do pastor também. Por enquanto, o local do sítio que a gente tinha em mente não foi disponibilizado. Então, a gente vai estar orando sobre isso durante a semana. Se a gente decidir fazer, a gente vai anunciar pelo grupo do WhatsApp do Ministério, amém? Mas não está nada confirmado. Dia 16 de maio, esse já está confirmado. Nós vamos ter um novo seminário aqui, que será com o apóstolo Leandro, tá? Então já vai anotando aí na sua agenda. 16 de maio é um sábado. Vai ser no período da tarde. Nós vamos ter um seminário com o apóstolo Leandro, tá bom? Amém. A pastora Patrícia, Deus também colocou no coração dela, a gente quer fazer isso para os casais, né? Para que os casais jovens, se tiver algum casal aí que queira fazer uma atualização, mas a princípio a gente quer fazer um curso de noivos. A gente já tem todo o material escrito, né? Então, tem um casal que vem aqui de vez em quando, eles querem fazer esse curso. Anderson e Sabrina já fizeram, Matheus e Vanessa também fizeram. É um curso com 7 lições, é uma preparação para quem deseja casar. Se tiver alguém que já está casado e quiser dar uma atualizada, pode fazer também. Se tiver mais algum casal, você e a Briane, né? Ajudem a divulgar. A gente, tendo um certo número de casais, a gente vai estabelecer uma data para fazer esse curso de noivos, que é uma preparação para o casamento. Amém? Tem outras ideias no nosso coração, estamos em oração. Vamos adorar o Senhor? Oi? Dia 4 de maio, é uma segunda-feira à noite, é a próxima segunda, sem ser amanhã a outra. Nós queremos fazer uma vigília ali no sítio da irmã Nice. Então todos estão convidados, depois a irmã Nice vai disponibilizar a localização, né? Sítio da irmã Nice de Irmão Pedro, dia 4 de maio, uma segunda-feira, a partir das 20 horas. Né? A gente vai fazer cedo, porque no outro dia todo mundo trabalha. E essa semana, então, a nossa célula de homens volta para terça-feira, às 19h30, na casa de irmão Luiz. Célula de homens. Amém? Glórias a Jesus. Vamos encerrar adorando ao Senhor Jesus com aquela música: eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Aí você não vai embora sem cumprimentar pelo menos uns 5 irmãos aí, dar um abraço bem forte. Amém? Amém? Vamos exercer o mandamento principal da lei de Deus: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amém?
Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém?